A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio, que dia abençoado, que culto maravilhoso. Como é bom poder orar, ver a oração respondida e agora nós que oramos por esses filhos, ter o privilégio de batizá-los no corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Gostaria de convidar você a abrir a palavra comigo em Mateus, no capítulo 15, nós lemos a partir do versículo 21, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. E hoje nós comemoramos o Dia das Mães, e nós louvamos a Deus por cada mãe, por esse ministério maravilhoso, que é o de ser mãe. E eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho, e aprender com uma mãe, e com o desespero de uma mãe estrangeira. E nós que, se não todos aqui, a grande maioria, somos estrangeiros nesse país. E talvez todas as mães aqui sejam mães estrangeiras. Então eu gostaria de meditar e tirar algumas lições de uma mãe estrangeira, de uma mãe cananeia. Então Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. E assim diz a palavra de Deus: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Palavra de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti agora, ó Pai, que o Senhor venha nos iluminar o entendimento, para que nós possamos entender, compreender e sermos transformados pela Sua palavra. Pai, nós clamamos que a pregação, a exposição da Sua palavra, venha trazer grande glória para o Teu nome, venha exaltar Cristo, nosso Senhor, e venha transformar vidas aqui hoje. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você voltar comigo para o versículo 21, o texto vai dizer: saindo daquele lugar. Saindo daquele lugar. Essas primeiras palavras do versículo 21 estão conectando todo o texto, tudo o que nós acabamos de ler, à passagem anterior. E o que está acontecendo na passagem anterior? Se você ler o texto desde o versículo 1, Jesus ele entra num debate, ou melhor dizendo, os fariseus, os mestres da lei, como sempre, entram num debate com Jesus, por causa de questões de pureza e impureza cerimonial. Eles questionam Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E aí Jesus vai deixar muito claro para eles, que o que deixa alguém impuro, não é o comer sem lavar as mãos. O que deixa alguém impuro é aquilo que vem de dentro do coração, porque é de dentro do coração que nascem as cobiças, os adultérios, os roubos e todos os outros pecados que nós cometemos. Então, estar cerimonialmente puro ou impuro não tem nada a ver com ritos religiosos, não tem nada a ver com o exterior. Nós precisamos de uma transformação interna,
que a lei é incapaz de fazer. Então, Jesus deixa muito claro que o problema não é o exterior, é o interior. Agora, logo depois que ele tem esse debate com eles, logo depois disso, Jesus ele sai dali. Jesus então retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi. Mas o que é interessante aqui é que eles imediatamente, o texto quer dar esse senso para nós, Mateus quer dar esse senso para nós de imediato, saindo dali, saindo daquele lugar, ele vai para a região de Tiro e de Sidom. E ali ele encontra uma mulher daquela região, que é uma mulher cananeia. Agora, tudo isso aqui, nós temos que entender a partir do contexto que nós acabamos de pincelar aqui, ou introduzir. Que é o quê? Jesus acabou de ter um debate com ele sobre a questão de pureza e impureza. Quem é puro, quem é impuro? Quem está puro e quem está impuro? Saindo dali, então, agora ele vai para uma região fora de Israel, para a região de Tiro e de Sidom, para a região dos gentios. Então, na cabeça do judeu daquele tempo, se você vai para fora de Israel, você está em território gentil, você está num território impuro, porque o único lugar puro é Israel. Então, ele sai dali de maneira certa de que ele vai para esse lugar, e ele sabe que ele vai para entrar num lugar impuro. Agora o texto vai nos dizer que ele encontra com uma mulher, e essa mulher vem ao seu encontro gritando, o que não era normal, porque as mulheres não poderiam se aproximar de homens ou conversar com homens, nem mesmo muitas vezes com seus maridos fora de casa. A mulher tem que aprender em silêncio dentro da sua própria casa. Não é permitido que elas falem, não é permitido que elas questionem. Agora, uma mulher ir atrás de um rabino judaico, isso era inconcebível para eles. Agora, não é apenas uma mulher israelita que vai atrás de Jesus, é uma mulher cananeia. E por que Mateus ele faz questão aqui de dizer que essa mulher é uma mulher cananeia? Porque alguma coisa tem que pular agora aos seus olhos. Ele quer que alguma coisa pule, salte aos seus olhos agora. E o que é? Essa palavrinha, cananeia. Quem eram os cananeus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Quem eram os cananeus? Senão o povo que Deus, quando tira o povo de Israel do Egito, se você conhece a história do Êxodo, se você conhece a história da saída do povo do Egito, das promessas de Deus, de dar a eles a terra que mana leite e mel, quando eles chegam lá, Deus vai avisar para eles: olha, eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. E lá vocês vão exterminar aqueles povos, todos eles, não vai ficar ninguém. Não façam alianças com eles, porque se vocês fizerem, eles vão ser uma armadilha para vocês, e eles vão fazer vocês adorarem os deuses deles, e vocês vão chegar ao ponto, e eles chegaram, de sacrificar os seus filhos aos deuses dos cananeus. Então essa é a nação inimiga de Deus, essa era a nação que os israelitas deveriam ter exterminado quando eles entraram em Canaã, mas eles não o fazem, e eles ainda estão aqui. É uma mulher cananeia, é uma mulher idólatra, é outra coisa que o texto quer deixar muito claro para você, é uma mulher que adora falsos deuses, é uma mulher que não está debaixo da aliança, do pacto de Abraão, da aliança que foi dada a Moisés, nada disso, é uma mulher impura. Então nós temos aqui, o que Mateus quer deixar muito claro para você e para mim é, Jesus está numa região impura, lidando com gente impura, falando com uma mulher, ele nem devia estar falando, cananeia, impura, e essa mulher acima de tudo, ela tem uma filha que está endemoniada,
Em outras palavras, em outros lugares, nós vemos que ela está então possuída por um espírito imundo. Então o que Mateus quer falar para mim e para você aqui é: Jesus, ele foi para o imundo, do imundo, do imundo, do imundo. Não tinha como Jesus ir mais fundo do que isso. O paralelo com isso aqui é quando Jesus ele encontra com um endemoniado da região de Gadara. Como que é o seu nome? Legião. Porque nós somos muitos. Da mesma forma, Jesus está fora dos limites de Israel, no meio da imundície. Então ele encontra com essa mulher. E todo o texto, que o texto quer mostrar para você e para mim aqui, Jesus, de novo o contexto é importante. Jesus acabou de ter uma discussão com os fariseus sobre pureza e impureza ritual, de cerimônia religiosa. Agora, ele sai dali. Agora não bastava os discípulos não lavarem as mãos. Vocês acham que o problema é os meus discípulos não lavarem as mãos? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Jesus, de maneira deliberada, ele vai provocar eles. Vocês acham que o problema é não lavar a mão? Espera aí. Jesus ele vai entrar num outro país, de um povo pagão, de um povo idólatra, para falar com uma mulher cananeia, com uma filha endemoniada, com um espírito imundo. É isso que Mateus está querendo deixar claro para você e para mim aqui. Você não pode perder isso de vista, senão você perde a maravilha desse texto, a profundidade desse texto. Mas aí ele continua. Então Jesus ele vem ao nosso encontro muito antes de nós procurarmos por ele. Porque antes mesmo dessa mulher ter a oportunidade de ir até Jesus, ela só pode fazê-lo porque é Jesus que vai ao seu encontro. Essa mulher só pode chegar a Jesus porque Jesus vai ao seu encontro. O que isso ensina para mim e para você é que Jesus, ele vem ao nosso encontro no meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas dores, no meio das nossas angústias. Jesus vem ao nosso encontro e ele se faz disponível quando nós enfrentamos as nossas piores circunstâncias. Ele está conosco. Ele então é que vai até ela, e ele vai até ela para transformar a história da vida dela. Agora o versículo 22 vai mostrar o desespero dessa mãe. Mais uma vez, versículo 22. Então uma mulher cananeia, natural dali, veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. E aqui a súplica dela vai revelar algumas coisas para nós. É um clamor aqui de perseverança, de insistência e de angústia. Essa mulher está terrivelmente angustiada com o sofrimento da sua filha, ao ponto dela dizer o seguinte: Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, porque a dor da sua filha é a sua dor. E nós precisamos entender o que essa mãe está passando, porque não é apenas um caso de possessão demoníaca. O caso de possessão demoníaca tem os seus desdobramentos. Desdobramentos físicos, desdobramentos emocionais, desdobramentos espirituais, desdobramentos sociais. Então essa menina e essa mãe estão sofrendo não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Quem quer ficar perto de um povo desse? Então ela chega angustiada, clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque tem misericórdia de mim, mas não é ela que está sofrendo, não é a filha, mas a dor dos nossos filhos é a nossa dor. Quantas vezes o seu filho já não ficou doente e você não daria tudo para tomar a doença dele sobre você? Quantas vezes você não quis tomar o lugar do seu filho para que ele não sofresse? Porque a dor do nosso filho é a nossa dor. Então ela se identifica com a sua filha e pede: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a ironia aqui desse texto é o reconhecimento que ela faz. Ela chega gritando de longe para todo mundo ouvir: Senhor, filho de Davi,
E qual que é a ironia de tudo isso aqui? É que essa é uma mulher cananeia. Essa é uma mulher que não conhece a aliança. Essa é uma mulher que não conhece os pactos de Deus, os profetas, a palavra de Deus. E ela consegue reconhecer, pelo pouco que ela conhece da história de Israel, que existe um Messias, que existe um Salvador, que existe uma promessa para o povo de Israel. E ela mesmo, sem entender como que isso funciona, ela já escutou da promessa desse Messias, desse filho de Davi. E ela entende, se tem alguém que é o filho de Davi, se tem algum Messias prometido, é esse. Ele é o Messias. E ela reconhece isso e ela chega para Jesus: Senhor, filho de Davi. Senhor, tu és o Messias. Tu és aqueles que os judeus esperam. E qual que é a ironia de tudo isso aqui? Que os líderes religiosos, os mestres da lei, os fariseus, que sabiam tudo da Torá, que sabiam tudo dos profetas, que sabiam tudo dos reis, que conheciam toda a promessa, eles não conseguem enxergar que Cristo é o Messias. E uma mulher cananeia consegue. Então essa mulher, ela consegue enxergar muito além dos religiosos do seu tempo. E ela vai fazer um contraste, então, com a fé morta dos religiosos. A fé dessa mulher é uma fé viva que brota de um lugar improvável, mas que brota de um coração humilde, crente, com fé. Diferente dos fariseus e da sua fé ortodoxa, morta, que rejeitam a todo custo o Senhor Jesus e fazem de tudo para matá-lo. Agora, uma coisa que ela entende é que só tem uma pessoa que pode ajudá-la, e é Jesus. Ela entende que se tem alguma esperança para o caso dela, a esperança é o filho de Davi. É por isso que ela chega gritando para ele: tem misericórdia de mim. E aqui, esse clamor dessa mulher vai destruir, então, todo tipo de barreira cultural, todo tipo de barreira social, todo tipo de barreira religiosa. Porque, aos olhos da cultura, da religião, da sociedade, o que essa mulher está fazendo é completamente contra a cultura. Não é padrão na sociedade fazer o que ela está fazendo, mas por causa da sua angústia, por causa do seu sofrimento, ela não está nem aí para as barreiras culturais, sociais ou religiosas. Eu vou atrás dele porque ele é a minha única esperança. É a minha única esperança. Mas, aí nós temos o choque, né? E qual é o choque para nós? A resposta de Jesus, ou a não resposta de Jesus, porque o texto vai continuar, e vai dizer, versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra, Jesus não lhe respondeu nada. Jesus ouve essa mulher gritando, de longe, chamando ele pelo título dele messiânico, e de longe, ela continua gritando, e ela provavelmente era impedida pelos discípulos de chegar perto, e não apenas isso, porque Jesus fica quieto, os discípulos entendem, não, essa aí, Jesus não quer nem que chegue perto dele, porque Jesus sabe que ele não pode lidar com essa mulher, porque Jesus, ele também não é doido assim, de lidar com uma mulher cananeia, porque se o Jesus está aí quebrando todos os tipos de protocolo. Então, o que os apóstolos aqui, o que os discípulos de Jesus assumem? Então, os discípulos se aproximam dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ou seja, Jesus, já não basta você lidar com o cego, o aleijado, o pecador, imundo, lá de Israel, agora você vai lidar com o cananeu também, aí já é demais, Jesus. Manda embora. Já que você não vai atender mesmo ela, pelo menos manda embora logo, porque ela está fazendo a gente passar vergonha. Sem contar que a gente é israelita e está no meio desse povo, está todo mundo olhando para a gente, Jesus, por causa dessa mulher gritando aí atrás. Então manda ela embora. Mas o silêncio de Jesus, ele é sempre pedagógico.
Porque nós às vezes nós olhamos a passagem, mas por que Jesus ficou quieto? Por que Jesus fica quieto numa situação dessa? Porque Jesus, ele quer ensinar alguma coisa para essa mulher. Jesus, ele não está desprezando essa mulher. Jesus, ele está fazendo um teste de fé com essa mulher. Jesus, ele quer provar a fé dela e quer levar ela a realmente ter um encontro com o filho de Davi que pode transformar a sua vida. Esse momento é um momento crucial, tanto para essa mulher quanto para os discípulos de Jesus, para que eles pudessem entender o quê? O alcance do ministério do Messias. Jesus, ele não veio para os judeus apenas. Jesus veio para todos. Jesus veio para cumprir as promessas de Deus no Antigo Testamento. Jesus veio para cumprir as promessas de Deus a Abraão, que através dele, da semente dele, ele abençoaria todos os povos da terra. Os discípulos precisavam entender que o evangelho não era apenas para os judeus. E a mulher precisava encontrar com o verdadeiro Messias. Ela precisava encontrar com ele. Então Jesus, ele é intencional quando ele fica em silêncio. E por que ele é intencional em ficar em silêncio? Porque ele quer transformar essa mulher. Ele quer levar essa mulher a uma fé verdadeira. Como que funciona isso? Jesus, ele não está sendo rude com ela e nem desprezando ela. Jesus, ele quer conduzir essa mulher a uma fé verdadeira, a uma fé sólida, a uma fé transformadora. Porque se Jesus, ele não quisesse atender essa mulher, ele não teria ido ao encontro dela. Se Jesus não quisesse falar com essa mulher, ele não teria ido ao encontro dessa mulher. Porque ele sai da onde ele estava, porque ele queria encontrar com essa mulher. Mas aí ele fica quieto no meio de tudo isso. Por que ele fica quieto no meio de tudo isso? Porque ele quer transformar essa mulher. Uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus, ele pode transformar todas as nossas circunstâncias. Jesus pode te livrar dos seus sofrimentos. Jesus pode te livrar das suas enfermidades. Jesus pode te livrar da sua conta bancária quebrada. Jesus pode abrir uma porta de emprego. Jesus pode resolver todos os nossos problemas. Mas Jesus, ele tem uma agenda que é muito diferente da nossa. Jesus, ele não está interessado apenas em resolver os nossos problemas. Sabe por quê? Porque se ele resolver todos os seus problemas hoje, você pode ter uma certeza, amanhã tem uma série de novos problemas para você resolver. Se Jesus resolver aquele seu problema bancário, ou a falta dele, na verdade, amanhã, suas contas estão todas quitadas, não tem dívida nenhuma. Semana que vem, ou talvez um pouquinho mais de tempo, já vai ter tudo lá de novo. Se Jesus curar a sua doença, por mais terrível que ela seja, é um diagnóstico de morte, Jesus curar você, mais tarde, a morte vai te pegar do mesmo jeito, você vai morrer de outra coisa. Então Jesus, ele não veio para solucionar problemas circunstanciais, passageiros, materiais da nossa vida. Ele não veio para isso. Que ele pode resolver tudo, eu não tenho dúvida nenhuma, ele é o Senhor, ele pode fazer o que ele quiser. Ele criou tudo com o poder da sua palavra, basta apenas uma palavra. Ele pode transformar tudo. Que Jesus pode, eu não tenho dúvida. Mas por que ele não faz então? Porque amanhã de novo a gente vai ter um monte de outros problemas. Jesus, ele quer te dar, não apenas saúde para viver uma vida, e logo depois uma outra doença te matar. Jesus, ele quer te dar uma vida eterna, que nem a morte pode tirar de você. Jesus, ele não quer te dar dinheiro, tirar você dessa vida quebrada que você tem, aqui, agora, sabe por quê? Porque provavelmente essa vida quebrada que você tem muitos problemas de administração e outras coisas que você precisa resolver. Ele vai resolver, amanhã você vai estar tudo de novo, quebrado de novo, porque o problema é você.
Mas Jesus ele não está preocupado com a sua vida financeira aqui, sabe por quê? Porque o que Ele tem para você é um tesouro que nem a traça, nem a ferrugem, nem ladrão toma. São tesouros espirituais nas regiões celestes. Jesus ele não veio apenas para transformar a nossa vida terrena. Para transformar a sua vida terrena, você pode se capacitar, estudar, buscar e correr atrás. Jesus ele veio para te dar vida eterna. Jesus veio para realmente te dar uma vida e uma nova esperança, e para enxugar dos seus olhos toda a lágrima, mas no novo céu e na nova terra. É com isso que Jesus está preocupado. Então Jesus, Ele pode transformar todas as nossas circunstâncias difíceis, mas Ele tem mais interesse em nos transformar. O maior interesse de Jesus na sua e na minha vida é esse, é te transformar. Deus tem um propósito para mim e para você, nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus na sua e na minha vida. Jesus quer forjar um caráter novo em nós. Agora, a partir do versículo 25, nós temos a resposta dessa mulher, a essa circunstância que ela está enfrentando. Porque, versículo 25, o texto vai nos dizer, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que essa mulher chega e pede para Jesus, e é interessante aqui que ela chega e adora a Jesus, independente do que ele fez. Ele não fez nada ainda para ela. Aliás, ele está sendo até, abre aspas, rude com ela. Ele não está nem querendo falar com ela. E ela vem e o adora, independente de receber qualquer coisa ou não. Mas, por que Jesus chama ela ou conta essa parábola para ela? Porque o que Jesus está contando aqui é uma parábola para ela. Minha filha, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E é lógico que ela entendeu muito bem do que ele estava falando. Os filhos são os israelitas. Os cachorrinhos são os gentios. Porque naquele tempo, uma das orações diárias do judeu era o agradecimento, porque ele não era um cachorro gentil. Para os judeus, os gentios eram todos cachorros. E lembre-se que nós que vivemos numa época que nós somos pais e mães de cachorro, né? Que você compra o carrinho para o cachorro, que você leva o cachorro para tomar banho, e cuida do cachorro no spa de cachorro, que o cachorro fica lá no hotel de cachorro. E eu não quero falar mais, porque tem gente que gosta de cachorro. Não que eu não goste de cachorro. Eu virei pai de cachorro, pai de cachorro. Aí você vê, nós vivemos um absurdo de ser pai e mãe de cachorro hoje. É aniversário de 1 ano do cachorro. E se você acha que eu estou mentindo, eu posso te mandar um monte de entrevista disso. Porque esse tipo de besteira chega toda hora para mim. Não sei por quê. Cachorro para o judeu, e cachorro naquele tempo em Israel, não era um pet como é hoje. Não é aquele animalzinho que você dorme com ele na sua cama. Cachorro come cadáver. Cachorro era um bicho imundo para o judeu. Eles não criavam cachorro. Então, quando Jesus chama essa mulher de cachorrinho, ele está diminuindo o peso da palavra. Mas não deixa de ser ofensivo para essa mulher. Porque era assim que os judeus se referiam aos gentios. Mas Jesus tem um propósito teológico por trás disso aqui. Então, Jesus chamar ela de cachorrinho, ela entendeu muito bem o que Jesus estava falando. Agora, depois dessa aparente ofensiva de Jesus, ou dessa aparente ofensa de Jesus contra ela, perceba uma coisa, ela não discute, ela não bate o pé, ela não sai revoltada dali,
ela não faz nada disso. Ela, humildemente, ela aceita a sua posição de desprezo, de vergonha e de desonra. E ela entende, Senhor, realmente, eu não mereço nada. Senhor, realmente, eu não tenho nada para que o Senhor me atenda. Ela não vai reivindicar nada de Jesus. Então Jesus, ele fala para ela, não é certo dar aos cachorrinhos aquilo que é dos filhos. A resposta, versículo 27, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Até os cachorrinhos comem. O que essa mulher está pedindo, ela está falando o seguinte, Senhor, eu entendi, eu sei que eu não sou filha. Senhor, eu entendi que eu não mereço. Senhor, eu entendi que não foi para mim que a promessa foi dada, nem para o meu povo. Eu entendi tudo isso, eu não quero tirar nada de ninguém, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem tanto, mas tanto, e tanta abundância, que os filhos eles têm muito. A única coisa que eu te peço, Senhor, é que o Senhor me dê uma migalha do que cai, do que sobrou da mesa dos filhos. Eu não peço que o Senhor me dê o pão deles, eu peço que o Senhor me dê a migalha que eles não quiseram, aquela que caiu da mesa deles, porque realmente eu não sou digna de nada disso, mas apenas uma migalha da sua graça é suficiente para transformar a minha vida. É isso que ela está entendendo aqui, e é isso que ela está clamando aqui. Então você vê que ela não desiste, ela é perseverante, mesmo com o aparente não de Jesus, mesmo com o aparente silêncio de Jesus. Você entende que ela é humilde de entender que ela não merece nada. E ela tem fé suficiente para entender que a migalha que ele tiver para ela pode transformar a história dela. Essa é a fé dessa mulher. Então, essa é a verdadeira postura de fé, a fé daquele que reconhece a sua impossibilidade, o seu nada diante da suficiência de um Deus Todo-Poderoso, a suficiência de Cristo. E ela entendia isso. Então, a verdadeira fé, ela reconhece que nós não merecemos nada. A verdadeira fé em Jesus Cristo, a verdadeira fé em Deus, ela reconhece, nós não merecemos nada, nós somos o que nós somos pela graça, nós temos o que nós temos pela graça, porque enquanto você se achar bom, enquanto você se achar merecedor, enquanto você bater no peito e falar assim, Deus tem que me dar, eu dei, então Deus tem que me dar, eu vou na igreja, eu faço boas obras, eu dou até meu dízimo, então Deus tem que me abençoar. Enquanto você se achar merecedor, a ideia de evangelho nunca vai transformar a sua vida. E no momento que ele não te der alguma coisa, porque você se acha merecedor, você sai naquela porta e você não volta mais. E aí se eu te ligar, você vai falar assim, eu fiz tudo para Deus, e quando eu precisei dele, ele não me atendeu. Eu já cansei de escutar essa história. E quando a pessoa me argumenta isso, não tem o que eu possa falar. Porque ela se acha boa. Ela se acha diferente dessa mulher, ela se acha merecedora. Deus tem que me dar, Deus tem que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, com todo o amor do mundo, meu irmão, minha irmã, Deus não tem que nada. A única coisa que Deus deve para mim e para você é o inferno e a morte. Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebelião, porque nós quebramos todos os mandamentos dele. Mas ele, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós precisamos nos achegar diante de Deus com humildade, com perseverança e com fé, entendendo que, Senhor, eu não mereço nada, nada, mas se o Senhor me der uma migalha, a sua migalha pode transformar a minha vida inteira. Então ela adora a Jesus de joelhos, ela se prostra aqui, e o exemplo dela aqui é maravilhoso, porque o exemplo que ela nos dá aqui não é uma fé que nunca sofre.
ela não tem um exemplo de fé que muitas vezes para nós pensamos que fé é nunca passar por sofrimentos. Ela passa por sofrimentos adorando a Jesus. Isso é fé, é passarmos pelos nossos sofrimentos e ainda assim continuarmos confiando, continuarmos perseverando, continuarmos crendo, mesmo quando Deus parece em silêncio. Mesmo quando Deus parece não estar ouvindo, mesmo quando Deus parece não estar agindo, mesmo quando Deus parece que Ele não vai fazer nada para resolver aquela situação que você tem clamado dia e noite com lágrimas nos seus olhos. Ela continua adorando, mesmo que ela não veja nada, mesmo com o aparente silêncio de Jesus. Ela tem a verdadeira postura de continuar adorando no meio do seu sofrimento. Então a adoração genuína, ela brota de um coração quebrantado. Porque é muito fácil a gente vir aqui alegre adorar a Deus quando está tudo indo bem. Mas o que Deus quer ver de nós é quem nós somos no meio dos nossos sofrimentos. Aonde está a sua fé quando Deus parece estar calado? Ou pior, quando parece que Deus te abandonou. Quando parece que Deus nem perto está. Aonde está a sua fé quando essas coisas acontecem? Agora, esse texto todo, ele não está falando de uma mulher cananeia. Esse texto todo está falando de mim e de você. Como tudo, desde Gênesis, tudo aponta para o Evangelho de Jesus Cristo. Porque essa mulher representa a mim e a você. Como assim essa mulher representa a mim e a você? Essa mulher é o seu representante diante de Jesus. Quem nós somos diante desse Jesus santo, desse Deus santo. Jesus, ele deixa a sua glória e ele vem para o nosso meio, para habitar no meio de pecadores, imundos. Homens e mulheres que quebraram a palavra de Deus, a sua aliança com o Senhor, desobedeceram o Senhor, que por natureza eram merecedores da ira, inimigos de Deus. Jesus, ele vem para habitar no meio de pecadores, inimigos, homens e mulheres corruptos, homens e mulheres perversos, homens e mulheres que matariam um filho de Deus. Ele veio para habitar no meio da nossa imundícia. Aliás, ele não veio apenas habitar no meio da nossa imundícia, ele veio para tomar sobre ele a nossa imundícia. Pois aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E por causa do seu sacrifício, porque ele veio, porque ele se sacrificou, a sua justiça, a sua santidade, o seu perdão, foi agora nos imposto sobre nós, nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro, justificados, apresentados diante de Deus, santos, irrepreensíveis, sem culpa, livres de qualquer acusação, porque Jesus veio, porque Ele entrou na nossa história, porque Ele tomou a nossa impureza, porque Ele veio ao nosso encontro, quando nós nem podíamos ir ao seu. Ele veio ao nosso. Agora, Jesus foi tratado realmente como um cachorro impuro. Jesus, quando ele vem, ele não é tratado como um rei, ele não se assenta num trono de rei, ele é tratado como um cachorro impuro. Por que ele é tratado como um cachorro impuro? Para que eu e você pudéssemos ser tratados como filhos. Jesus, então, ele não apenas experimenta o silêncio de Deus, o não de Deus temporário, ele experimenta ser escorraçado, rejeitado, torturado, condenado injustamente, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ser aceitos, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser exaltados, para que nós pudéssemos ser tratados como filhos. Ele foi rejeitado, ele foi excluído da presença de Deus, para que nós pudéssemos ser incluídos na presença de Deus. Jesus, ele teve fome,
Ele teve fome, na cruz ele diz: eu tenho sede. Ele tem fome e ele tem sede para que nós pudéssemos ser satisfeitos. E satisfeitos não apenas com migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele nos transformou de cachorros inimigos de Deus em filhos de Deus. E por causa do seu sacrifício, nós fomos chamados a nos sentar à mesa do Pai como filhos. Agora Jesus não nos dá migalhas de graça. Ele nos fez filhos e nos convida para o banquete de filhos na mesa do Pai para sempre. É isso que Ele fez por nós. Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos receber o seu lugar. Então, assim, em vez de migalhas, Jesus conquistou para nós, judeus e gentios, um assento à mesa farta do Pai. Ele não morreu para oferecer salvação parcial ou incompleta, mas para nos dar acesso pleno às bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A mulher pediu por sobras, mas o Evangelho nos revela que Deus não é um Deus de migalhas. Ele proporciona uma graça abundante, que não apenas atende às nossas necessidades imediatas, mas nos dá fartura por toda a eternidade. Aquilo que era reservado apenas para o Filho, foi estendido a nós, cachorros gentios. Esse é o amor de Jesus por nós. Então todo esse texto fala de Jesus Cristo e do seu amor por você. Essa história dessa mãe desesperada, do encontro com Jesus, fala do nosso desespero, do nosso lugar, da nossa situação diante desse Jesus, diante desse Deus Santo, que não poupou seu único filho, antes o entregou por todos nós, para nos dar vida e vida eterna. Agora, para finalizar, eu gostaria de tirar 4 aplicações que nós aprendemos nesse texto hoje com essa mãe. O que nós aprendemos com essa mãe hoje, nos dias das mães? Nós aprendemos que nós devemos perseverar na oração, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Nós continuamos perseverando na oração. A segunda coisa é que nós devemos reconhecer humildemente a nossa dependência da graça de Deus. Nós devemos reconhecer que nós não merecemos nada. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é gracioso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, ou até pensando. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós não podemos e não devemos limitar o alcance da compaixão e da graça de Deus. A graça de Deus pode alcançar os lugares mais improváveis. Sabe aquela pessoa que você fala, isso aí não converte nunca? Nunca diga uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque a graça de Deus pode chegar aonde nós não podemos. A mão de Deus pode ir aonde a sua não pode, e pode transformar corações que você nem imagina, porque Ele transformou o seu coração, e você é a prova viva disso. A quarta e última coisa, nenhum obstáculo, tradição humana ou barreira cultural pode impedir o agir soberano de Deus na vida daqueles que o buscam com perseverança, fé e humildade. Continue crendo, continue perseverando, continue clamando, porque o nosso Deus não é um Deus que está em silêncio. Mas como que você pode ter certeza de que Ele não é um Deus que Ele está em silêncio, apesar de parecer que Ele está muitas vezes? Como que eu posso ter certeza de que Ele está me ouvindo e de que Ele está tomando providências? A cruz é a sua certeza, porque na cruz Ele mostra que Ele te ama tanto ao ponto de entregar a vida do seu filho por amor. A cruz é a certeza de que Ele está te ouvindo, e de que Ele está com você, e de que Ele não te abandonou. Persevere, seja humilde, creia no Senhor. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus,
porque o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou em Cristo Jesus. Dá-nos graça, Senhor, para andar com fé, como nós aprendemos hoje com essa mãe. Continuar te adorando, mesmo quando as coisas parecem não ser mudadas. Continuar crendo, mesmo quando nós não estamos vendo nada. Continuar perseverando, mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio. Nos dá graça para viver assim, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.